Amém, irmãos. Vamos abrir a Escritura em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Que bom, né, irmãos? Mais uma manhã, onde a gente vai compartilhar sobre o Evangelho, a boa notícia que deu a nós a possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Né, Priscila? João 1, verso 19, nós vamos lendo algumas porções aqui da Escritura. Começa dizendo assim no verso 19: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem você é, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós queremos te louvar, te bendizer e te dar graças, porque estarmos ajuntados para buscar conhecer o Senhor por meio da tua palavra é o maior presente, a maior dádiva, o maior tesouro que nós podemos receber do Senhor aqui essa manhã. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender plenamente aquilo que o Senhor quer falar a nós. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode arrancar a nossa atenção, tudo aquilo que pode influenciar a nossa concentração, que o Senhor possa, nesse momento, nos ajudar a dissipar e nos dar o entendimento de ter a atenção totalmente focada em conhecer o Senhor e a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, as semanas anteriores, a gente começou a exposição do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, e na semana retrasada, a gente fez uma abordagem sobre como compreender a beleza do Evangelho, se a gente diz que o Evangelho é uma boa nova, e como fazer uma pessoa entender, compreender uma boa nova se ela não sabe do que ela está sendo liberta. Então não há possibilidade de falarmos de uma boa nova sem antes enxergarmos que o Senhor está nos livrando da sua ira. É impossível compreender a plenitude do Evangelho sem compreender a ira de Deus. Os irmãos lembram disso, amém ou não? É impossível compreender que a ira de Deus estava direcionada a nós. E foi o sangue de Cristo que aplacou a ira de Deus. E essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. Na semana passada nós iniciamos acerca da encarnação do Verbo. Falamos de João, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 18. E nós enfatizamos algumas expressões. Se alguém for tomar nota hoje, não tomou nota semana passada, fique atento a isso. Semana passada nós abordamos nesses
18 primeiros versos, que Jesus ele é o verbo, Jesus ele é a luz, Jesus é a vida e Jesus é o Filho de Deus. 4 palavras-chave presentes nos 18 primeiros versos. Jesus é primeiramente o verbo, Jesus é a luz, ele é a vida e é o Filho de Deus. Eu tive um tempo com um irmão entre nós, nessa semana, e nós estávamos compartilhando sobre por que muitas vezes a gente é tão sistemático e é tão metódico. Foi curioso, quando acabou o culto na semana passada, o Rafa encostou em mim e falou assim, cara, é mó barato, como que a gente é tão diferente? Porque você tem a tendência de sistematizar o ensino, né, e tentar montar algumas estruturas mentais, enquanto eu costumo fazer mais um perfil de uma narrativa, né, e tal. E é nessa multiforme graça que o corpo de Cristo vai sendo edificado. Mas nessa sistematização, o que é interessante nós observarmos? Nessa sistematização, por que era tão importante enfatizar que Jesus é o Filho de Deus em carne? Você ouviu essa pergunta? Amém ou não? Por que é tão importante a gente sistematizar e organizar na nossa mente que Jesus é o Verbo encarnado? Por que isso? E me veio à memória, nessa conversa com esse irmão, algo muito importante para a gente. E um breve relato para os irmãos entenderem. Porque muitas vezes a gente ouve um ensino, a gente ouve uma palavra, ouve uma ministração, e a gente não consegue ver uma aplicação imediata para a gente. Mas não ter uma aplicação imediata não é sinônimo de que aquilo não nos será útil em algum momento na nossa caminhada. E eu quero trazer um relato para os irmãos compreenderem isso aqui. Algum tempo atrás, eu mudei aqui para o lugar onde a gente mora, conheci algumas famílias, e a gente foi começando a fazer outros amigos e tal, e um desses amigos, ele conheceu a Cristo. Ele aceitou a Jesus, entre aspas. Foi para uma igreja cristã. Foi batizado. Passou a integrar um grupo pequeno, um grupo caseiro. Ele passou a fazer aqueles diversos cursos da Universidade da Família, Casados para Sempre, Homem ao Máximo, Pai. Esse irmão começou a fazer essas coisas e tal. Começou a, então, crescer, né, na graça e no conhecimento. Começou a trabalhar como um cooperador agora desses cursos da Universidade da Família e tal. E uma vez a gente sentado à mesa, conversando, compartilhando, aconteceu algo que me chamou muita atenção. Eu cheguei e falei assim, cara, a base do Evangelho, a essência do Evangelho, a espinha dorsal do Evangelho, é a gente compreender que a ressurreição do Cristo inaugura uma nova humanidade. E se não for por meio de Cristo, a gente não tem nada. No meio da conversa, tomando um café da tarde. Conversa boa, né, irmão? Em vez de falar de Flamengo. Não, vamos falar de Flamengo. Não precisa disso. Tudo bem? A gente falando disso. E aí, na hora que eu soltei essa expressão, ele baixou a cabeça um pouquinho, levantou os olhos, falou assim, cara, mas o importante mesmo é ser uma pessoa boa. O importante mesmo, cara, é a gente viver bem com as pessoas à nossa volta. O importante mesmo, igual, por exemplo, minha irmã é da religião tal, aí falou a religião da irmã e tal, mas é uma boa pessoa e tal, e tal, e tal. E eu respirei fundo. Olhei no fundo dos olhos dele. Aí ele mete ao meu lado como quem diz assim, não. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. João 10:9, Jesus disse, eu sou a porta. Não existe essa de que vários caminhos levam a Deus. E se nós entendermos o Evangelho segundo Allan Kardec, irmãos, Allan Kardec acreditava em reencarnação, de que várias vezes uma pessoa poderia voltar até se tornar um espírito elevado. E Jesus foi o espírito mais elevado que se viu sobre a terra. Só que se eu acreditar nisso, eu estou negando que Cristo veio na forma humana, encarnou, Deus se fez carne a fim de abrir um novo e vivo caminho de volta para o Pai. Por isso, tamanho valor em pararmos e dizermos assim, meu Deus, nós precisamos compreender que Jesus é o Verbo que se fez
carne. E ele é a luz dos homens. Os irmãos compreendem a importância e o valor disso, irmãos? Amém? E quando a gente vai discorrendo o texto, e aí nesse papo que o irmão, no meio da semana, a gente se alegrando, comendo juntos, conversando e trazendo à memória tantas coisas que marcaram a nossa vida, a nossa trajetória, e a gente lembrando desses preceitos, isso nos leva a uma prática constante, sabe de quê? Apologética. Os irmãos lembram qual é o significado da palavra apologética? O que é apologética, irmãos? É a defesa da fé cristã. É onde a gente ouve, entende, internaliza, crê e agora a gente defende aquilo que a gente acredita. Não precisa ser com tiro, pancada e bomba, irmão. Tudo bem ou não? Não precisa ser com violência, mas precisa ser com intencionalidade. Amém, irmãos? Esse irmão, depois de um café da tarde como tivemos, eu tenho certeza que ele parou para pensar. Eu não sei o que aconteceu depois. Tudo bem, irmãos? Porque uma boa pessoa sem Cristo ainda está em Adão. E só tem duas formas de viver, ou em Adão ou em Cristo. Em Adão, nós iremos para a distância eterna do Pai. Em Cristo, estaremos assentados com Ele em novos céus e nova terra na eternidade. Amém, queridos? E aí, quando a gente pega agora a continuidade do texto, dos versos 19 em diante, eu quero enfatizar algumas palavras mais. Vamos ver se os irmãos lembram das 4 primeiras. Verbo, luz, vida, Filho de Deus. Segundo bloco que nós começamos agora no verso 19. Cordeiro. Primeiramente, Jesus é o Cordeiro. Messias. Rei de Israel. Filho do homem. Amém, queridos? Vamos de novo? Primeiramente, Cordeiro, Messias, Rei de Israel e Filho do homem. Quando nós pegamos aqui o início do texto, nós vemos que este foi o testemunho de João. Esse João que está dizendo aqui, não está falando do apóstolo João, está falando de um outro João. Quem é esse outro João que está falando no texto aqui, irmãos? João Batista. E é muito importante a gente pôr na nossa mente, porque João está sendo questionado sobre quem ele é, quem é você. E ele diz que ele não é o Cristo, ele diz que ele não é Elias, ele diz que não é o profeta. E quando nós vemos aqui essa indagação, é importante a gente trazer ao nosso entendimento quem foi João. João, ele foi filho de um casal que era Zacarias e Isabel. E quando nós falamos sobre Zacarias, ele era sacerdote na época. E quando a gente fala dele ser um sacerdote na época, os sacerdotes eles vinham de uma tribo. Qual era a tribo, a linhagem que vinha ali os sacerdotes, os levitas? Já falei, já soltei já. Que triste. Então a gente vê que eles vinham da tribo de Levi. E era muito comum, uma prática muito recorrente na época, era que o sacerdócio era comum passar de pai para filho. Era uma prática comum naquele tempo. Então, quando nós pensamos em Zacarias, inclusive, irmãos, se você for buscar na Escritura, há um episódio onde Zacarias está no ofício do templo, há uma aparição sobrenatural de um anjo perante ele, dentro do templo, dizendo que ele e sua esposa Isabel teriam um filho, e que esse filho seria grandioso perante os olhos do Senhor. Ele titubeou, e a Bíblia diz que o Senhor o deixou o quê, irmãos? Mudo por um período. E quando então a criança vem à luz, ele, na verdade, quando a gente vai ver a questão dele, como ele dá o nome, ele pega uma tabuinha e vem escrito dessa forma na Escritura, e ele escreve a palavra, o nome, João. E é importante nós entendermos, inclusive, o significado do nome João perante a cultura hebreia, perante a cultura judaica.
Porque o nome João significa Deus é gracioso. Você ouviu isso, querido? E o nome dele será o quê? João. E João significa Deus é gracioso. E quando nós vemos agora a vida de João Batista, ele rompe com o sistema sacerdotal clássico, irmãos. E ele vai agora para o deserto. Ele vai pregar no deserto, se alimentando de mel e gafanhoto silvestre, se vestindo de pele de animal. E quando nós vemos isso, a gente consegue entender que João Batista não era um homem desconhecido. João Batista não era um qualquer que criou uma conta no Instagram, começou a fazer videozinho e ficou famoso. João Batista, vou usar uma expressão que a minha geração usaria com frequência, hoje já nem tanto. A gente diria que João Batista vem de uma família que tem pedigree. Ok? Então vem de uma família, tipo assim, cara, aquela família ali, pelo amor de Deus. Então João Batista rompeu com a prática familiar. Entretanto, se ele rompeu, o que ele está falando hoje, eu queria saber do que ele está tratando, porque esse cara, para romper com o sistema religioso e ir para o deserto, cara, esse cara está pregando alguma coisa que vai mexer com as pessoas. E as pessoas passam a ir para o deserto para ouvi-lo. E aí o que nós lemos no texto é que um grupo de religiosos, um grupo conhecido como os fariseus. Deixa eu trazer uma coisa aqui para a gente ter muito cuidado, irmãos. Eu quero trazer já um bate-papo com os irmãos sobre isso aqui. Porque quando a gente ouve a expressão fariseu, a primeira coisa que a gente faz é o sinal da cruz. Tudo bem ou não? E depois a gente diz o quê? Os fariseus, né? E quando a gente pensa em os fariseus, a gente pensa em alguém que está lá fora. A gente nunca se vê como fariseu. Preste atenção nisso. A gente nunca se vê como fariseu. Só que sabe quem eram os fariseus na época? Os fariseus eram um pequeno grupo de religiosos, extremamente zelosos e estudiosos da Torá e Tanakh. O que era Torá e Tanakh? A lei e os profetas. Então eles ficavam o tempo inteiro conferindo as escrituras para saber se o Messias estava para chegar. Gente de alto ou baixo grau de instrução, gente. Altíssimo grau de instrução. Gente que saberia citar, porque uma das coisas que era muito comum no período de escolarização dos meninos em Israel, era ele passar pela sinagoga, e ele passava por um estágio, os melhores alunos iam para o segundo estágio, e os melhores dos melhores iam para se tornar sacerdotes, para se tornar os religiosos. Então aquele grupo de fariseus, os caras eram top perante a sociedade. Eles tinham respeito da sociedade na questão intelectual. E eles mandam algumas pessoas até João Batista. É possível, irmãos, aqui por favor, perceba que eu usei a expressão o quê? É possível, não é uma afirmação da Escritura, mas é possível até mesmo que alguns desses fariseus conheciam João. Porque se João era filho de Zacarias, sacerdote, é possível que alguns desses fariseus, vai lá perguntar quem é ele, porque a gente quer saber. E quando eles estão ouvindo agora, João começa a dizer, primeiramente, e olha que curioso, primeiro perguntam para ele, você é quem? Você é o Cristo? E ele confessa. Irmãos, ele não só responde, ele faz o quê? Ele confessa. Irmão, a língua portuguesa aqui, ela está ajudando a gente, tá? Eu dei uma verificada ali em alguns outros comentários bíblicos, alguns outros autores, a língua portuguesa está ajudando a gente aqui. Ele não só respondeu, ele fez o quê? Ele confessou. Porque quando ele confessa, ele está alegando, eu não sou, mas ele está chegando. Você está ouvindo isso ou não? Ele está anunciando isso. Depois questionam se ele é quem? Se ele é Elias. E há uma situação aqui que nós precisamos compreender. Porque para muitos de nós aqui, dependendo da nossa formação cristã, você ouviu inúmeras mensagens sobre o profeta Elias. Que você tem que andar na unção profética de Elias. E você tem que ter autoridade como ele. Irmão, para.
Presta atenção. Estão perguntando se ele é Elias? Tem um motivo. Pastor, mas qual é o motivo de perguntarem se ele é Elias? Um dos motivos é porque Elias não passou pela morte. Os irmãos lembram disso? O Senhor toma Elias. E quando eles perguntam, você é Elias? Havia uma profecia em Malaquias que quando o Filho do Homem viesse, antes dele viria o profeta Elias. Então eles estão perguntando se é o cara que voltou. Você está entendendo o que eles estão perguntando? Não. Você voltou, cara, é isso daqui? E ele vai e responde o que, gente? Cara, eu não sou o Cristo. Eu também não sou Elias. Eu não sou esse cara. E aí questionam por fim, mas quem você é? E ele dá uma resposta. E a resposta, no verso 23, eu sou a o quê, irmãos? A voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Só que tem um detalhe textual aqui de muito valor para nós. O finalzinho da frase. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. E o que está no final da frase aí no texto? Como disse o profeta Isaías. Há uma chave aqui. Deixa eu trazer alguns elementos para nós aqui. João, ele negou ser o Cristo. Esperava-se que ele fosse Elias, mas ele assume também não ser Elias. Agora é curioso, porque se nós formos agora em Mateus, capítulo 11, verso 14, vamos lá em Mateus, capítulo 11, verso 14. O que está dizendo ali para nós, irmãos? E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ué, mas que aparente contradição é essa, né? Não fica uma aparente contradição? O que está acontecendo aqui, irmãos? Presta atenção nisso. João Batista disse, eu não sou Elias. Ele disse, eu não sou Elias. Aqui, Jesus está sendo questionado sobre João Batista. E Jesus disse, porque ele mesmo é quem, gente? Ele mesmo é Elias. Mas o que é isso, pastor? O que está acontecendo? Isso tem relação com a profecia de Malaquias. E a profecia de Malaquias anuncia para nós, vamos voltar um pouquinho a Bíblia ali em Malaquias. Só um instante. Malaquias capítulo 4, verso 5. Os irmãos encontraram aí, amém? Malaquias 4, 5 diz assim, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Você sabe o que está acontecendo aqui? João Batista estava buscando responder de modo a olhar para si mesmo. João Batista estava olhando para si mesmo e dizendo, eu não sou Elias. Mas ele estava dizendo, eu não sou aquele Elias ressuscitado. Você está entendendo o que ele está respondendo ou não? Eu não sou o Elias ressuscitado. Mas quando Jesus diz sobre João Batista que ele é Elias, Jesus está fazendo menção da profecia de Malaquias capítulo 4.
E a profecia está dizendo o quê? Que quando viesse o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, quem viria antes dele? Viria o profeta Elias. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que isso está trazendo para nós? Jesus estava dizendo, João Batista é o cara que veio antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque ele veio para preparar o caminho para a minha chegada. Está fazendo sentido isso, irmãos? Está chegando no seu coração? Então Jesus está no início do seu ministério, ali, em Mateus, Jesus está fazendo menção de algo. Jesus está dizendo, olha só, gente, ele não é o Elias ressuscitado, mas ele é o Elias que está vindo na mesma graça e favor para preparar o caminho para eu falar o que eu tenho que falar. Você está entendendo isso ou não, gente? Amém? Agora eu quero abrir um parênteses, eu vou fechar rápido esse parênteses. Quando a gente passou na nossa vida cristã, assim, dependendo de onde a gente transitou, é possível que alguém tenha nos ensinado algo, né? Que nós somos aqueles que podemos receber o manto profético de Elias, né? Receber porção dobrada do Espírito, né, e tal, e a gente vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Presta atenção, irmão. Em Efésios, capítulo 3, versos 9 e 10, nos ensina que tudo que tiver que ser feito agora, até a vinda de Cristo, é por meio da igreja. Você está ouvindo isso ou não, gente? Tudo que se tiver que fazer hoje, não é sobre uma personalidade profética, mas sim sobre o ofício da igreja, que é a noiva do Cordeiro que ele vem buscar para casar com ela. Tudo bem o que eu estou dizendo, irmãos? Sabe por que isso é importante? Porque isso arranca o nosso protagonismo pessoal de querer exercer o ministério profético, carreira solo. Tudo bem ou não? Isso imprime em nós o entendimento de você ama a Deus? Quantos aqui amam o Senhor? Você ama a Deus? Isso desdobra em serviço aos irmãos, viver em igreja. Quem ama a Deus ama estar como igreja, viver como igreja. Quem ama a Deus não busca ministério profético. Eu sou agora o João Batista que veio para esse tempo. Você e eu não somos nada, irmãos, fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Você está ouvindo isso ou não, irmão? Falar do Evangelho é falar da queda, é falar da criação, é falar da queda, é falar da redenção, e a consumação fala, sabe de quê? Deus ajuntou para si um povo que chamou de igreja. Se não é para a gente estar juntado, não tem obra de redenção plena na vida da gente. Gente que se fecha para relacionamento, irmão, gente que se tranca para relacionamento e muitas vezes assume para si, eu sou uma voz profética. Para que tá chato, irmão. Para que tá chato. O nosso olhar precisa ser nessas horas como João Batista. Se Elias, ele poderia ter estufado o peito e dito que eu sei o que eu vim fazer nessa terra. Podia ou não podia, gente? Podia ter arrogado para si uma posição, ele vira e fala, não sou Elias. Também não sou Cristo, não sou profeta. Eu sou só a voz que clama no deserto. Uma voz que clama, irmão. Uma voz que clama. Aí tem gente que para atrapalhar, para avacalhar a vida da gente, não, você é só uma voz. Né? Seja você uma voz. Né? Para. É uma voz que clama no deserto. Endireita o caminho do Senhor. E aí quando a gente avança no texto, a gente percebe algo acontecendo. Se você for comigo agora, no verso de número 24, a segunda parte, eles estavam perguntando para João, por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E aí João responde, eu batizo com quem? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que não conhece. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de lhes desamarrar as correias das suas sandálias. Eu quero enfatizar duas coisas aqui que são úteis e importantes para esse tempo de ensino. A primeira coisa, João Batista estava fazendo o que, irmãos?
Ele estava fazendo o quê? Batizando. A palavra batismo, se você quiser entender melhor o que nós cremos como batismo, vá no Spotify, vá no YouTube e ouça as mensagens sobre fundamentos da fé que tivemos em Hebreus capítulo 6, sobre o que cremos sobre batismo. Por que não há oração entre nós aqui? Senhor, batiza com o Espírito Santo. Por que não há? Está lá no canal do Spotify, do YouTube, você entender que para nós, se você está em Cristo, você já foi mergulhado. A palavra batismo vem do grego baptos, que quer dizer mergulhado. Então, se você está em Cristo, você foi mergulhado em quem? Em Cristo, você já foi batizado em Cristo. Não há uma prescrição do apóstolo Pedro, não há uma prescrição de Tiago, não há uma prescrição de João, dizer, busquem aí batismo com o Espírito. Não, João está dizendo, eu batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com fogo. Esse vos batizará com fogo, fala de plantar um fogo no coração. É mergulhado no Espírito e plantar o que, gente? Um fogo no coração. Agora preste atenção, o batismo segundo João é um sinal externo de arrependimento. Presta atenção nisso. Batismo, segundo João, é um sinal o quê, gente? Externo para arrependimento. Por isso, inclusive os pais precisam apontar para os seus filhos que eles são falhos. Eles nasceram em Adão. E os filhos precisam, ao ouvir isso, compreenderem. Se eu nasci em Adão, eu preciso me posicionar agora para nascer em Cristo. E qual é o sinal externo disso? O batismo. É o sinal público disso. E à medida que estamos em Cristo, também somos o que, gente? Somos batizados nele, recebemos o sinal interno da sua presença. Quando isso ocorre, eles estavam em Betânia. Só atenção, para efeito de conhecimento apenas. Essa Betânia não é a mesma Betânia de Marta, Maria e Lázaro. Era um outro lugarejo, também chamado de Betânia. Tudo bem, irmãos? No verso 29, nós vemos algo acontecendo. Aliás, perdão, irmãos. Me permita voltar ali no verso de número 22. Quando ele diz, eu sou a o quê, irmãos? A voz que clama no deserto. Vamos lá em Isaías, capítulo 40, no verso 3. Isaías 40, verso 3. O que nós temos ali? Isaías 40, versículo 3. Os irmãos encontraram aí, amém? Wesley, olha que especial isso daqui. Por que ele disse, conforme disse o profeta Isaías? Em Isaías 9 é um texto muito comum, a gente tem canções que falam sobre isso, dizendo que o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, o seu reino não terá fim. Está falando, apontando para o Messias. Isaías foi um dos grandes profetas que apontou para quem? Para o Messias. E os fariseus, como intelectuais da época, sabiam disso. Amém, irmãos? Eles sabiam disso. Então, quando João Batista diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem os caminhos do Senhor, o que os religiosos da época lembraram? Isaías capítulo 40. Começa no verso 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quando a gente lê essa primeira parte, está dizendo que Israel vai receber o quê? Consolo. A gente vê que Israel agora, a escravidão está chegando ao fim. E eles estão pensando em escravidão nesse plano ou escravidão para a eternidade? Eles estavam vindo naquela hora pensando em escravidão nesse plano. A gente está sendo oprimido, está sendo subjugado. E aí quando vem o verso 3, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. E aí quando João Batista diz, eu só sou a voz que clama no deserto,
preparem o caminho do Senhor. Você sabe o que ele estava dizendo? Sabe aquele consolo que Israel está esperando há tanto tempo? Esse consolo não é apenas um sentimento vindo sobre vocês. Esse consolo é uma pessoa e tem nome. Ele é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que está chegando. Você está entendendo o que está acontecendo ou não? Você sabe o que essa parte da mensagem do Evangelho de João põe a gente para pensar, irmãos? Ainda, preste atenção nisso, ainda que você não tenha consolo nessa terra, você estando em Cristo, você já recebeu o consolo para a eternidade. Ainda que alguns sofrimentos não nos sejam removidos nesse tempo, nós já recebemos, nós não vamos receber, nós já recebemos o consolo para a eternidade. E o consolo, irmãos, é saber que eu tenho uma esperança viva para permanecer com Ele em novos céus e nova terra, sentado à mesa, comendo com Ele, ceando com o Cristo, à mesa conosco, irmãos. Sabe, irmãos, esse consolo, a gente precisa tirar os olhos desse consolo como uma melhoria das emoções nesse tempo. Porque pode ser que nós não tenhamos uma melhoria das nossas emoções nesse tempo. Mas pode ser que um nível de consolo que a gente espera, a gente nunca receba aqui na terra. Mas nós temos a garantia de que com Ele, em novos céus e nova terra, nós seremos plenos, eternos, com o corpo glorificado, irmãos, com o corpo restaurado, incorruptível. E a gente vai sentar à mesa com aquele que deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o consolo que deve nutrir o nosso coração e garantir uma permanência de vida com esperança. Irmão, se eu parar para... E eu conheço vocês, irmãos. Eu sei os sofrimentos de muitos de vocês aqui. E vocês sabem dos meus. Conhecem a minha casa, conhecem a minha vida. E alguns dos nossos sofrimentos, a gente não tem controle. A gente não consegue encontrar consolo em nenhuma ação humana. E a gente não consegue encontrar consolo em nenhuma mudança de cenário físico. Mas eu me alegro em saber, por saber, que o verdadeiro consolo já me foi dado. Ele não me será dado. O verdadeiro consolo é saber que por meio de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, eu tenho uma esperança viva de estar com Ele. Quando ele diz, assim como escreveu Isaías, irmão, você consegue fazer o link dos textos na sua mente? Então ele está dizendo, olha só, vocês esperavam Elias, eu não sou Elias. Aí Jesus vai e diz, em um tempo depois, não, ele é Elias, mas ele é Elias no ofício. Porque segundo a palavra de Malaquias, a profecia era que antes do grande e terrível do Senhor viria alguém para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E hoje esse papel é da igreja, irmãos. Esse papel de converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais é da igreja. Aí vocês entendem por que a gente pega encontro de casais e a gente fala sobre educação de filhos. Aí a gente pega o encontro com os jovens e fala sobre obediência aos pais. Aí a gente pega o encontro com os homens, cuidem de suas esposas e sacrifiquem por elas. Aí pega o encontro de mulheres, irmãs, aprendam a se entregar voluntariamente em submissão aos seus esposos. Sabe por quê? Porque tudo é por meio da igreja. E a igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Tem alguém recebendo essa mensagem aí, irmão, no seu coração? Diante desse cenário, nós vemos João Batista fazendo um apontamento para nós. E o apontamento que ele faz, veja ali agora no verso de número 29, vamos lá em João 1, 29.
Em João 1:29, o texto continua dizendo assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o que, irmãos? Que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Irmãos, perceba que 4 palavras estão sendo linkadas nessa porção que lemos: Cordeiro, Messias, Rei de Israel e Filho do Homem. Sabe o que João está declarando aqui? João está declarando que Jesus é maior do que ele. Só que Jesus, quando foi dar testemunho sobre João Batista, lá em Mateus, Jesus disse que não houve homem maior do que João Batista, nascido de mulher. E João está dizendo: olha, ele é o que, irmãos? Maior do que eu. Quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como não trazer à memória a mensagem que pregamos aqui na Páscoa? Quando nós compartilhamos sobre uma prática sacerdotal, que era pegar o cordeiro, examinar, ver se não havia nele algum defeito. E se não houvesse defeito, ele era guardado por quantos dias? Vamos ver se alguém lembra. Ele era guardado por 4 dias. E após 4 dias, porque era o tempo que se esperava que se houvesse alguma doença, manifestaria alguma doença. E aí no 4º dia, ele era levado ao sacerdote para ser imolado, o seu sangue derramado. E agora esse sangue é apresentado ao Senhor para aplacar a ira de Deus nas práticas verotestamentárias. Só que João Batista, sendo ele da linhagem sacerdotal, quando ele vê Jesus se aproximando, ele já tinha visto o Espírito descer sobre ele como uma pomba. Esse era o sinal de que aquele era o Filho do Homem. E agora João Batista faz um anúncio público. Em outras palavras, João está dizendo: vocês estão acostumados a pegar um cordeiro ou uma pomba para sacrificar no templo? Esse aí é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Pôncio Pilatos, após entrevistar e examinar Jesus, não viu nele defeito. E aí ele então lava suas mãos. Não como um ato de omissão, embora houvesse omissão, mas como um ato de concordância com a prática sacerdotal de dizer: olha, a responsabilidade é de vocês. Eu examinei e não vi nele defeitos. E assim como o cordeiro era guardado por 4 dias, 3 dias e 3 noites, isso dá um total de 4 dias, para que Jesus fosse guardado, escondido. E um domingo, no amanhecer, ele ressurgisse dentre os mortos, selando a obra da redenção, nos livrando da natureza do pecado. Nós ainda pecamos, irmãos, preste atenção, isso tem que produzir em nós um entendimento.
A gente ainda peca. Mas a nossa natureza não é mais a natureza do pecado. Sabe qual é a diferença daqueles que viveram antes de nós no Antigo Testamento? Aqueles antes de nós, eles tinham a lei, que ela vinha para tentar resolver o problema de fora para dentro. Você está entendendo isso, irmão? Amém? A lei que foi escrita a partir do Êxodo, após o povo sair do Egito, durante o período no deserto, quando as tribos são organizadas, quando o sacerdócio é estabelecido, as leis ali são estabelecidas, 613 itens da lei de Moisés, da lei nos dias de Moisés. E é curioso, não é verdade? Porque quando nós falamos, e eu quero já me aproximar aqui da conclusão desse compartilhar dessa manhã, João Batista foi questionado se ele era Elias. Jesus foi questionado se ele era aquele que viria para cumprir a lei de Moisés. E quando Jesus aparece no Monte da Transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Elias e Moisés. Elias, o maior representante dos profetas. E Moisés, o representante da lei. Por isso nós podemos hoje afirmar que a lei e os profetas se cumprem em Jesus. E João Batista teve um vislumbre disso, irmãos. Ele olhou e disse: esses caminhos tortuosos que a gente está vendo adiante, eu vim para aplainar os caminhos tortuosos, para que Cristo venha, porque só Ele pode abrir um novo e vivo caminho. Sabe o que esse novo e vivo caminho vai produzir para a gente, Wesley? Um novo e vivo caminho, por meio de uma nova natureza, recebendo uma nova mentalidade, vai produzir um novo estilo de vida. Que estilo de vida? Um estilo de vida onde a gente não quer ser o primeiro, a gente quer ser servo de todos os irmãos. A gente não quer ganhar a vida, a gente está disposto a perder a vida por amor aos irmãos. A gente não está preocupado em chegar primeiro, a gente está preocupado que o Pai está esperando todos os irmãos. É importante chegarmos juntos, não chegar primeiro. E esse novo modo de viver precisa permear o nosso estilo de vida, nos negócios, nos relacionamentos, nos nossos casamentos, na nossa educação de filhos. Irmãos, o mundo pintou para nós, criou, incutiu na nossa mente que a gente tem que ser o melhor, o primeiro, o mais forte. Aí Jesus vem e faz isso daqui, ó. Tendes, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A obediência, irmãos, sendo o quê? Obediente. Como a gente é desobediente, irmão. Como a nossa natureza é uma natureza de desobediência. A gente não consegue se sujeitar aos irmãos que a gente vê, quanto diga se sujeitar ao Pai que a gente não vê. Como a nossa natureza em Adão ainda, ela grita. E foi obediente até a morte. Mas não foi qualquer morte. Micael fazendo lembrar
Quando Leandro esteve aqui entre nós, Jesus foi exposto em sua nudez. Jesus foi exposto em sua nudez na cruz. Os chicotes dos soldados romanos mutilaram a carne dele, irmãos. Há estudos que apontam que as tiras de couro tinham pedaços de ossos e dentes de animais, pedaços de ferro na ponta dos chicotes. Quando batiam no corpo de Jesus, quando puxavam, lhe arrancavam a carne a ponto de deixar os seus ossos expostos. Uma dor agoniante. Jesus suportou de forma obediente até a morte, morte de cruz. Sabe por quê? Porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. E a gente, irmãos, precisa aprender a deixar a carne da gente ser moída em favor do Evangelho, em favor dos irmãos. Deixar com que o orgulho, que muitas vezes atormenta a cabeça da gente, irmãos, todos nós somos orgulhosos. Eu estou com vocês nessa. Eu sou orgulhoso também. Sabe uma forma que eu vejo que o orgulho bate na porta do meu coração? Todo fim de mensagem, quando eu não conseguir fazer do jeito que eu gostaria. O nome disso? Orgulho. Mas o Senhor está nos chamando a uma vida de simplicidade, irmãos. Uma vida de humildade, coração quebrantado. E João Batista, ele vai e fala sobre esse Jesus. Eu batizo com água, mas ele é aquele que vos batizará com o Espírito. Lembrando que nós não estamos falando de uma experiência épica, surreal de ser batizado no Espírito. Mas é o que a lei de Moisés fez de fora para dentro. A lei do Espírito da vida promove uma mudança agora de dentro para fora. Onde uma nova natureza revela um novo modo de viver e pensar e de agir. Vamos gastar um tempo orando ao Senhor em favor daquilo que ouvimos essa manhã? Vamos fazer isso? Paizinho, como é bom estarmos aqui rendidos diante do Senhor, Pai. Dá-nos um coração contrito e quebrantado sempre, Senhor. Dá-nos um coração que se rende, Senhor, um coração que se inclina. Um coração que não é rígido, não é duro, não é obstinado. Dá-nos um coração, Pai, aberto, sereno. Que a Tua graça, Senhor, se derrame sobre nós, Paizinho. Obrigado, Senhor, que o Senhor está nos moendo a fim de formar o caráter do Seu Filho em nós. O caráter do Seu Filho em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor assumiu a forma humana, sendo o Verbo encarnado. O Senhor nos trouxe a luz, nos deu vida, por ser o Senhor o Filho de Deus. E o Senhor como Cordeiro. O Senhor se ofereceu de forma obediente por nós. Obrigado porque sendo o Messias esperado,
O Senhor veio para mudar a nossa vida. Obrigado porque o Senhor, sendo o rei de Israel, não veio ser um rei tirano, mas assumiu como filho do homem a forma de um rei servo. Como te amamos, ó Jesus. Qual foi a última vez que você disse isso? Senhor, eu te amo. Qual foi a última vez que você expressou com a sua boca o seu amor por Jesus? Qual foi a última vez que você sentiu o calor, o ardor do Espírito em seu interior para te impulsionar a ter mais amor por Jesus? Obrigado, Senhor. Senhor, nós queremos dizer que Tu és, Pai, aquela pérola de valor que nós queremos aprender, Pai, a vender os nossos bens, a fim de comprarmos um campo, porque sabemos que nele está a pérola de valor, a saber, o Evangelho de Cristo Jesus. Como te amamos, Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos aqui foram ministrados pelo Senhor aí em seu coração? Amém? Avisa lá para mim, que a gente vai iniciar aqui a ceia, se puder já trazer os elementos.